Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço, aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui Ana Ricardina, estamos recebendo o Dudu Martins. Dudu Martins hoje vai trazer para a gente um tema muito bacana, o poder da música. Vamos entender, qual que é o poder que a música exerce sobre todos nós. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Dudu. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Dudu. Muito boa noite, Jorge, Ana. Boa noite aos nossos ouvintes. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos começar? Bora. Então vamos trabalhar. Então, como de costume, o poder da música é o tema que a gente vai abordar e eu trouxe o significado do dicionário palavra música. Então vamos lá, eu trouxe algumas citações desse significado, porque tem uma infinidade, você vai procurar, você vai encontrar bastante. Diz o seguinte, é um substantivo feminino, a palavra música, e organização de sons com intenções estéticas, artísticas ou lúdicas, variáveis de acordo com o autor, com a zona geográfica, com a época, etc. Uma segunda definição, a arte técnica de combinar os sons de forma melodiosa. Música. No dicionário que a gente buscou, essa informação, o dicionário Previan na internet, tá certo? E aí a gente busca também a raiz, a origem da palavra música. E olha que interessante, ela vem do grego, eu não sei se a pronúncia certa é essa, mas me parece que é isso aí, viu, gente? É musique, e a atividade provém das musas, que eram deusas que inspiravam as ciências e as artes. Legal. Bacana. E mais curiosidade também que a gente vai trazer é que quem fez a associação da música, porque a música tem associação com a matemática diretamente, As divisões dentro do campo harmônico e tudo mais, tudo é matematicamente calculado. E quem fez essa associação foi o filósofo Pitágoras. E Platão defendia a música como devendo ser usada para educar a alma. Olha que bacana. Essa frase de Platão vai dar o início da nossa interatividade aqui. Primeiro, devemos educar a alma através da música e a seguir o corpo através da ginástica. Vou repetir. Primeiro, devemos educar a alma através da música e a seguir o corpo através da ginástica. Então, o que ele já está trazendo para a gente? A música automaticamente já é uma forma de você educar a alma. E aí vem a pergunta: que tipo de educação a gente está oferecendo para a nossa alma? No trânsito, quando eu estava vindo para cá, eu estava refletindo acerca da composição, o cenário musical que a gente está experimentando no nosso país. Eu vou me restringir ao Brasil, porque aí a gente tem a claridade da melodia e letra. Aí a gente consegue perceber nitidamente. E aí uma conclusão que eu acho que a gente pode chegar, não generalizando, mas na sua grande maioria hoje em dia, o que nós temos é um mercado promíscuo. A musicalidade hoje se perdeu em essência no sentido divino da coisa. Sabe? A música ela tem um poder muito grande, ela tem um poder de transformação no ambiente social e do indivíduo principalmente, muito grande. Ela interfere nos nossos processos de memorização, nas nossas emoções, nas nossas relações, na nossa interatividade, nas nossas casas espíritas, nas igrejas, na sociedade como um todo. Ela tem um poder muito grande. Emoções, Mexe com as emoções, sim. Ela mexe com as emoções, ela faz um processo de... fugiu a palavra agora, ela transfere a gente para um tempo muito distante. Às vezes uma música que você ouviu lá há 20, 30 anos, você consegue, a música, se você ouvi-la novamente, você consegue se projetar dentro daquele espaço e tempo. Isso que você fala é muito interessante, porque eu gosto muito de música antiga. Porque eu acho que os compositores antigos, gente, se você pega a letra da música, é bonito demais. A história que eles contam, a valorização, por exemplo. Se você pega uma música aí, tipo aquela Boate Azul, vamos colocar. Gente, eles não depreciam a mulher por ela ser uma prostituta. Ao contrário, eles engrandecem a mulher. Não é hoje, porque hoje desvaloriza, descaracteriza. E eu acho interessante o que você falou, porque
Eu lembro daquele programa Good Times que tinha antigamente. Times. Gente, era delicioso, porque você ouvia a música, é isso que você falou, ela te remetia àquilo que aconteceu no momento que você escutou aquela música. Sim. Né? A música faz isso. Ela faz isso com a gente, ela realmente. E aí a gente pega hoje, por exemplo, dentro desse cenário nacional, só uma curiosidade também, que é interessante quando eu falei dessa questão da música remeter a gente no passado, existe um termo que define isso, que é em gramas. Em gramas, com N, em gramas juntos. Vou até definir aqui para vocês que eu pesquisei na internet. É claro que a gente tem que fazer uma colinha, né, Jorge? Não dá para não fazer, né, Ana? Esse em gramas é o conjunto de células neurais que armazenam uma informação, resultado de um estímulo ou uma habilidade aprendida e executada várias vezes, deixando uma marca. Então, a pessoa, né, que eu pesquisei, ele estava falando sobre essa questão. Esse em gramas, ele cria uma ponte do passado com o nosso presente. Né? Ele faz uma ligação direta, ele passa por cima de todas as células e vem essa célula fazendo esse trabalho de remeter a gente, né? Buscar da relação entre o tempo e o outro. E mexe com as emoções da gente, né? Mas vamos pensar uma coisa, Jorge. Igual você trouxe, no passado a gente tinha uma configuração musical onde existia começo, meio e fim. Né? As músicas elas tinham uma história. Uma história. Entretanto, a gente não pode demonizar a música atual e exaltar a música do passado. Porque tanto no passado quanto no presente existem suas falhas. E às vezes falhas grotescas. Por exemplo, você citou a Boate Azul, nós temos outras músicas que a gente pode encarar, por exemplo, Cabocla Teresa. Né? Essa música ela fala de um feminicídio, porque o homem foi traído e ele se sente no direito de ir e executar a esposa em nome da honra dele. Né? A gente tem músicas que... deixa eu tentar lembrar uma música aqui. Eu estou tentando lembrar o nome dela, mas fala da cenas de sangue no bar da Avenida São João. Né? Então é uma música também. Honda, né? Honda. Isso, Honda. Ela traz essa informação. Então, ou seja, mas é bacana porque hoje eu creio. Maria Chiquinha, por exemplo. Maria Chiquinha fala também de um feminicídio. Então, como a gente está dentro de um processo de comunicação, onde existe uma revisão de forma geral, em todos os aspectos, a gente está tendo movimentos em todos os aspectos. Né? A gente está falando da questão da posição da mulher dentro da sociedade, que aí vem a questão do feminismo, né? Em contrapartida do masculino, né? do machismo, e vem trazendo a mulher para dentro do cenário e dando a ela a voz que ela merece. E aí, dentro desse processo, existe uma série de distorções no processo, mas esse é necessário para que a mudança aconteça. E tem outros segmentos também que a gente está tendo esse movimento. E hoje está tendo uma revisão das posturas, uma revisão, por exemplo, da letra da música, que não é adequada. Você hoje, dentro de um ambiente público, canta uma música que faz alusão ao feminismo, você certamente vai sofrer algum tipo de retaliação. Né? E que é providencial e necessário, é extremamente necessário. Só que, assim, a música tem um lado muito bom. Né? E o que a gente faz com esse lado bom? De que forma que o lado bom está tentando se sobrepor a essa coisa que está acontecendo, esse movimento de uma música extremamente comercial que a gente está vendo? Porque antigamente tinha um comprometimento com a poesia, tinha um comprometimento melódico e tudo mais. Hoje em dia não. A música, na sua grande maioria, ela trata a questão comercial. Né? Tem alguns termos dentro da própria psicologia que esses termos são trazidos para a gente, e é uma forma da questão, a psicologia do inconsciente, por exemplo, né, que é eu não posso falar com propriedade que não é da minha área de atuação, né, mas é um processo que acontece, igual, por exemplo, você pega uma marca de cerveja que patrocina um determinado cantor, uma determinada banda, e ali dentro daquela letra, muitas vezes, dentro daquele repertório, eles vão trazer informação sobre a questão do consumo do álcool. Né? Então, bebedeira, vai legitimar. Então, por exemplo, se você está triste, se você está mal, se você está para baixo, se perdeu um relacionamento, um amor, vai para o boteco, vai beber, vai tomar todas, porque a vida vai ficar legal. E aí eles trabalham esse processo do inconsciente, né, dessa psicologia do inconsciente, de forma predatória, eu diria. Por quê? Será que quem está cantando faz essa análise sobre o impacto que o instrumento que Deus deu a ele, né, para poder chegar até as pessoas, e de que forma que essa letra vai impactar nessas pessoas?
Será que quem está cantando, exaltando, né, a bebedeira, quem está exaltando a traição, e aí vai talvez quem estiver dentro desse circuito vai dizer assim, mas eu só canto, quem faz porque quer, problema de quem quer. A mesma coisa, por exemplo, quem comercializa a droga diz que o usuário usa quem quer, né? Então, assim, talvez seria o caso de pessoas que estejam ouvindo esse nosso programa, que é um programa modesto, né? A gente não tem uma visibilidade nacional de grande projeção, mas a gente, em alguma medida, chega até as pessoas. Então, é uma boa semente que a gente está plantando para trazer as pessoas para uma reflexão sobre a forma como essas músicas estão sendo divulgadas e o que essas músicas estão propondo. Qual a proposta delas, né? E isso é interessante, não adianta, porque isso que você está falando, né? Ah, eu apenas canto. Gente, mas eu estou sendo coparticipador em tudo. Eu tenho uma coparticipação, não adianta. Quem está cantando? A voz é de quem? As pessoas estão ouvindo quem escreveu ou quem está cantando? E Né? podemos notar a música, sim, para entender, no cinema, filme. Quando é um filme, quando a cena é de amor, romance, a música é. Até a letra é linda, né? Romântica, tranquila. Aí quando o filme é de ação, a música é forte. Crime, suspense. Ó, você vê, tudo isso vai fazendo com que o ser humano vai sentindo essa. Porque a música é vibração, né? A música vai sentindo aquilo. E muita gente. Olha pra você ver o que aconteceu naquele cinema lá que os meninos metralhou um monte de gente dentro do cinema, né? Que ele viu. Até a música que ele escutava era música desse tipo, desse jeito. Acho que era um rock, alguma coisa assim. Sim, um rock pesadão, né? Com a letra com a letra também. Ou seja, se a gente não tomar cuidado, nós não tomarmos cuidado com o que escutamos, que está escrito, né? Isso está escrito, até na Bíblia está escrito sobre isso, né? Nós temos que tomar cuidado. Por isso que ele fala do espírito primeiro, vamos cuidar do espírito. E depois exercitar o corpo. O que quer dizer com isso? Vamos cuidar da gente, com o que escutamos, né? Porque isso é divino. A música eu acho que é divina, né? A música tem uma sintonia, né? Chega, como você falou, no passado e no presente. E o que nós estamos fazendo? E outra mesmo no futuro, o que nós estamos fazendo com nossos ouvidos e com nossos espíritos. E com as gerações que estão chegando. Porque, por exemplo, se você pega um pai de família que ele tem um hábito, vamos colocar essas músicas de hoje, que é tão incrível que a insanidade da ausência, que a insanidade é a ausência da razão, né? E que a razão ela tá dentro, permeia a capacidade, é uma capacidade inerente ao ser. É claro que a gente tem grupos de pessoas que têm uma dificuldade maior, mas a maioria de nós temos capacidade de desenvolver o senso crítico. Se você pega uma música que era intitulada Sofrência e traz ela para dentro da sua casa e nina ela como se fosse uma criancinha, que você vai passar a amar, sabe? Você personifica e você acha incrível, lindo. Gente, e as pessoas fazem isso com uma facilidade tão grande e uma exaltação como se estivesse fazendo um grande feito. Agora vamos tentar ser racionais. Olha só, você pai de família que está nos ouvindo, você mãe de família, você que não é pai de família, nem mãe de família, mas também que está ouvindo a gente, jovem, adulto, seja lá o que for, que você tem condições de estar ouvindo e desenvolvendo o senso crítico a partir desse momento que a gente está conversando. Você está com uma dor instalada, vamos dizer assim, um relacionamento que chegou ao fim. E você precisa superar isso, porque todo relacionamento, quando chega ao fim, a menos que seja um relacionamento que você estava totalmente sufocado, mas até aqueles que a gente estava sufocado dentro dele, ele resulta em alguma dor. É porque é uma revisão que você tem que fazer geral na sua existência. Sim. Então você, por exemplo, vai ter que começar a viver uma vida que não dá mais para contar com aquele ser que estava do seu lado. Então você vai ter que se reprogramar. Vai gerar um sofrimento, incômodo, uma inquietação. E aí você pega uma música que o estilo dela já traz o inferno para sua vida. Sofrência. Então, ou seja, você vai trazer, porque aquele que está produzindo aquela música, que está trazendo essa música para você ouvir, está legitimando aquele mal na sua mente, é uma pessoa que está oferecendo aquilo que ela tem. Porque, por exemplo, se a pessoa canta sofrência, ela está falando da realidade dela, na maioria das vezes. Né? Então ela está trazendo a tragédia da vida pessoal dela, a tragédia da imaturidade moral e espiritual dela,
para dentro da sua existência, e você está trazendo isso para dentro da sua existência, legitimando aquilo como sendo a coisa mais certa a ser feita. Então, eu vou me vingar. Eu vou pro boteco tomar todas. Eu vou matar. É por aí que a coisa anda. E aí volta a pergunta, né? Quando Platão falou, né? Primeiro devemos educar a alma através da música. Que tipo de educação você está dando para sua alma? Aí quando eu voltei, falei, vou voltar lá à questão dos pais, né? Eu digo os pais porque eles receberam um espírito dentro da sua casa, no seu lar, e ele está educando esse espírito. E aí o pai está ouvindo essa sofrência, né? Está ouvindo que tem que tomar todos e tudo, mas aquela criança está dentro daquele ambiente. Tem um churrasquinho de família, vamos botar uma sofrência. Aquela criancinha está sendo bombardeada, porque os processos, orar e vigiar, né, gente? Vamos combinar? Os processos do mal, ele acontece assim diante da gente, e essa ausência do orar e vigiar e essa invigilância nossa nos coloca num monte de armadilhas, e essas armadilhas elas vão resultar em dor e sofrimento. Aí aquela criança está crescendo com aquela formação de caráter e está legitimando nessa criança o uso de bebida alcoólica, porque é uma droga, né? Vamos considerar. Essa criança vai, por exemplo, chegar lá na faixa dos 17, 18 anos, vai entender que bebedeira sempre vai ser uma coisa boa, é a melhor saída para as dores, para a angústia. Ela não vai achar um caminho que seja um caminho saudável. Ela vai achar um caminho mundano para poder resolver as questões emocionais. Ela vai entrar nas relações, vão ser relações tóxicas. Essas relações tóxicas resultam em quê? O que a gente vê é uma coisa, você falou, né, que projeta no futuro, isso está projetando, por exemplo, o aumento de feminicídio, não é? Então, se está legitimando que a bebedeira e a vingança é o caminho, o aumento do feminicídio que está acontecendo, e não sou eu que estou falando, na estatística prova isso, né? Aí, olha o poder que a música tem, nocivo, dentro do nosso ambiente social, e que a gente não desenvolve o senso crítico para perceber o mal que ela pode nos causar. Mas a música não é só coisa ruim, não, né, gente? Aliás, a música é muito boa, vamos considerar. Aí eu vou trazer para a gente aqui, para o nosso estudo, uma informação do Livro dos Espíritos na questão 251. Olha que coisa bacana. Aí, gente, ó, a gente primeiro deu essa sacudida, né, para você que está ouvindo a gente aí, para você que está ouvindo a gente está te sacudindo para você acordar para a vida e para chamar o seu vizinho também, para diminuir esse som dessa sofrência que, vamos combinar, né? É cansativo, é desgastante, é energia negativa. Vamos trazer para uma realidade bacana. Tem tanta coisa, tem tanta música boa para edificar, né? Então, se você está numa relação tá tóxica, daqui a pouco eu vou entrar com a própria questão, tá? Mas se você está numa relação tóxica, escuta uma música que vai te exaltar, sabe? Exaltar o amor, exaltar o valor, o perdão. É engraçado que, assim, quem está ouvindo a gente aqui certamente já ouviu, tem uma denominação protestante, que eu sempre ouvi dos protestantes a questão da música do mundo, né? Eles falam muito esse termo. A música do mundo, Dentro do catolicismo não é comum de ouvir, não, mas o protestantismo sempre eu ouvi isso desde pequeno. Você está ouvindo coisa do mundo, eu posso ouvir coisa do mundo? E aí os protestantes têm muito esse cuidado, eu admiro muito isso neles, né? Entre outras, tem tantas outras virtudes que eles têm, essa é uma delas, porque eles têm esse cuidado, né? Que tipo de música que eu estou alimentando na minha casa? Estou alimentando a minha alma. Eles têm esse cuidado. E por que a gente, dentro da nossa filosofia, né, dentro da nossa doutrina, será que a gente tem esse cuidado? Né? Será que a gente propaga essa necessidade do cuidado? Porque tem muita coisa boa, e a gente vai falar o que o Livro dos Espíritos trouxe para a gente, na questão 251. São sensíveis à música os espíritos? Eu vou ler na íntegra, tá? Essa resposta. O que é ela diante da música celeste? Só essa primeira resposta com a pergunta já né, desperta na gente, nossa, o que é ela diante de uma música celeste? Desta harmonia que nada sobre a terra pode vos dar uma ideia, uma é para a outra o que o canto do selvagem para a sua melodia, a suave melodia, desculpa. Entretanto, os espíritos dos lugares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não são ainda capazes de compreender outras mais sublimes. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Quando você lê essa pergunta, aí te dá uma vontade de você estar no mundo espiritual para poder experimentar isso, né?
deve ser uma sensação maravilhosa, porque dentro do nosso meio social, dentro desse planeta em que a gente está encarnado aqui, a gente escuta tanta coisa maravilhosa, tem muita música linda, né? Eu estava dentro do carro essa semana, eu gosto de às vezes colocar músicas para poder ouvir. Geralmente são músicas que trazem algum valor, né? É isso que eu gosto. E eu estava ouvindo uma música em homenagem a Maria e eu comecei a cantar. A música foi me tomando de um jeito, eu dirigindo chorando, da emoção que que provocou em mim aquele momento. É uma conexão tão maravilhosa, né? E foi uma emoção que foi tão espontânea. E não é uma emoção de quem está com problema, não, porque naquele momento eu tenho problemas, como todo ser humano, né, gente? Com certeza, né? Mas a emoção era do momento em que eu me entreguei de corpo e alma para aquela música. Agora, ele fala, né, que os espíritos trazem pra gente. O que a gente faz aqui em termos de música é muito assim, é um grãozinho de areia perto do que é a música celeste. Aqui, no livro, André Luiz falando, você está falando de música, a gente vai lembrando, né? André Luiz fala no livro, acho que é o Mensageiros. O Mensageiro, assim, quando ele está lá, quem já leu o livro vai lembrar. Alfredo conversando com ele, mostrando os quadros, ele, olha, o quadro, ele fala assim, olha. Aí fala assim, ó, tinha colocado uma música bonita lá, né? Aí ele falou assim, e Beethoven? Poxa, tinha o quadro dele lá. Aí ele fala assim, foi aqui que ele foi pro plano, sim, mas só que ele não conseguiu captar nem nada da música celeste. E a quinta sinfonia de Beethoven é uma das mais belas, né? Eles falam lá que ele não conseguiu captar nem a quinta parte, nem o que tinha que captar de verdade, ele não conseguiu. Ele captou só o que ele conseguiu captar. E é algo dentro do nosso meio, né, de encarnados aqui, supreme. Você ouviu uma sinfonia de Beethoven? Outro dia, você estava falando isso aí, porque a gente tem músicas lindas que tocam, vozes maravilhosas, porque tem vozes que assim te emocionam só de você ouvir. E você me fez lembrar do menino naquele programa de talentos que tem, né? Que a voz dele, né, é semelhante ao canto dos anjos, né? Que os cientistas, porque ele atinge um nível, né? Que é comparado ao nível dos anjos. E realmente a voz do menino, assim, você fica deslumbrado de ouvir ele cantar, porque é bonito demais, gente. É muito bonito a hora que você ouve ele cantando. E realmente dá aquela paz, te dá aquela relaxada, aquela coisa boa. Porque a música tem muito isso, né? Quando você pega uma música boa, ela te faz relaxar, ela te faz voar, né? Você se conecta, é o que você falou, você emociona, né? Você acaba se emocionando. E a gente, como você falou, é mesmo. Agora, sabe por que eu acho que nós espíritas não temos esse vamos dizer assim, esse cuidado? Porque nós vamos muito naquela que a doutrina espírita não te proíbe de nada. Tudo me é lícito, nem tudo me convém, mas será que você realmente está olhando o que não te convém? O que te é lícito? Então, acho que nós espíritas ainda levamos muito para esse lado. Não, a doutrina espírita não me proíbe de nada. Eu posso fazer, eu tenho livre-arbítrio. Então, acho que é isso que faz com que a gente acabe se tornando um pouco displicente, porque isso aí, igual você falou da música, para a gente é normal. A sofrência é normal. É o estilo de música que a gente olha desse jeito. Mas é como você falou, você não pega a letra e começa a estudar aquela letra, ver aquela letra, você entendeu? Não presta atenção naquela letra. E é justamente isso. E o que ela pode fazer com você? Porque você não dá a devida importância, que você acha que aquilo é nada. É só a música. Jorge, você está falando a questão da doutrina em relação à música. Eu estou dentro da casa que eu faço parte, né, que é o Amália, aqui em Santa Luzia. A gente já tem um movimento com relação à questão musical. E a gente conhece outras casas, aqui no Eurípides também já tem algum movimento, e algumas outras casas aqui da nossa região que tem um movimento. Mas existem casas espíritas, por exemplo, que ainda têm resistência de inserir a música dentro do contexto doutrinário. E eu sugeriria àqueles dirigentes, né, que dessas casas que ainda não tiveram essa abertura para a questão musical, para entender
pesquisar, estudar, e dentro da própria doutrina, nós temos material muito bom, muito valioso, para ver o quanto que a questão da musicalidade ela auxilia na moralização do indivíduo. E o quanto que ela faz com que, principalmente hoje, as crianças e os jovens, porque a população espírita ela está envelhecendo e ela não está se renovando. Você vê outros movimentos, né, os movimentos religiosos, eles fazem esse trabalho de base, o catolicismo, o protestantismo e outras denominações, eles fazem trabalho de base dentro desse circuito, porque eles estão professando alguma coisa que eles legitimam e acreditam que é o caminho, e eles têm comprometimento com a fé que eles assim professam, né? E o espiritismo? Como é que o espiritismo está se movimentando dentro do circuito da musicalidade? Se a musicalidade mundana, vamos dizer assim, ela gera tanta armadilha, né? Ela gera tanta coisa negativa, e infelizmente a gente sabe que a gente está vivendo, eu diria que a última década, né, que a gente está vivendo esses últimos 10 anos atrás, né, desses últimos 10 anos, a gente está tendo uma verdadeira toxicidade no ambiente musical nosso, e está fazendo mal, está projetando um mal absurdo. Como é que a doutrina está trabalhando essa questão dessa musicalidade? Para você que é dirigente, ou para você que tem acesso ao dirigente, você que é de alguma casa, que você traz a questão da musicalidade consigo, o que a gente está dando, que passo que a gente está dando para poder modificar essa realidade? Por que a doutrina espírita, existe um tradicionalismo, gente, eu tenho horror desse termo dentro da doutrina espírita, porque se alguém dentro da doutrina espírita disser para mim que tem que manter a tradição, esse não é espírita, definitivamente não é espírita. Espírita e tradição não combina. Vamos combinar uma coisa, vamos fazer um combinado. Tradição, ela é exclusivista. Então, ou você está dentro daquele modelo, ou você está fora. Isso não combina com a doutrina. É o que a gente estava comentando nos bastidores, antes da gente iniciar o nosso estudo de hoje. A doutrina espírita, ela é inclusiva, então ela acolhe. Ela tem essa necessidade. Então a gente, por natureza, a doutrina espírita não pode ser tradicional, né? Ela se perpetua como a doutrina libertadora, a doutrina que esclarece, a doutrina que era necessária, ela apoia, ela é o consolador prometido. Isso é indiscutivelmente para a gente que está dentro do ambiente doutrinário. Mas a doutrina espírita, ela não pode ser tradicionalista, não existe isso de tradicionalismo. A gente tem que trabalhar com aquilo que a espiritualidade traz como inspiração para a gente. Então, se a espiritualidade diz do potencial da música, por que a gente não faz isso? Por que a gente não pega a doutrina espírita? Eu estou tentando lembrar agora de onde está essa frase. Você vai me ajudar, Jorge, porque meu cérebro definitivamente não... Você também, Ana. Vamos ver se vocês conseguem me ajudar. Que a doutrina espírita, ela não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Allan Kardec. Pois no livro o que é o Espiritismo. Pois é. Então, ou seja, olha só, ela não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Então a gente tem a obrigação moral de começar a desenvolver a música dentro da doutrina e expandir essa música. Por que a gente não tem um festival de música espírita, por exemplo? Mas alguém vai perguntar, o que é música espírita? Na minha percepção, e se eu estiver errado, né, pessoas podem convidar a gente para a gente poder refletir acerca disso, é toda música que edifica. Toda música que te traz uma proposta de reflexão, de autoiluminação, que te ensina sobre o amor, de renovação, de moralidade, não moralismo, moralidade. Essa é uma música espírita. Então vamos divulgar a música espírita. Sabe? E divulgar a doutrina através da música, gente, é uma ferramenta incrível. Eu trouxe um texto aqui, ele está na edição da Revista Espírita, setembro de 1864. E é engraçado porque, assim, 1864, né? 2024, olha quanto tempo. Eu não fiz essa conta não, mas a gente sabe que é muito tempo. A música comove as fibras entorpecidas da sensibilidade e a predispõe a receber as impressões morais. Vou repetir. A música comove as fibras entorpecidas da sensibilidade e as predispõe a receber as impressões morais.
A música amolece a alma. É poderosa auxiliar na moralização. Olha como isso é forte enquanto reafirmação do poder da música na evangelização, por exemplo. Sabe? Eu fico tentando imaginar uma casa espírita que, por padrão, né, eu acredito que todas têm a evangelização. E que não trabalha a música. Não usa o recurso da música para evangelizar. Porque é uma forma de... Que, por exemplo, quando a gente fala dessa música, né, comercial, vamos voltar um pouquinho nela. Se vocês forem reparar, geralmente ela tem uma estrofe pequenininha, um refrão, uma estrofe menor do que a outra, e pronto. E aí vai onde? Na recepção. Repetição. Essa repetição, o que é que ela faz? Ela vai primeiro sugerir que algo é certo, é lícito, é verdadeiro, é legítimo, é legal, é prazeroso, e vai te trazer alguma coisa, vai te deixar num barato bacana, como diz o povo, né? Por que a gente não pode fazer isso também com o bem? E com detalhe, se a gente faz isso com o bem, a gente vai estar elevando e não destruindo. A gente vai estar repetindo, reafirmando na mente das pessoas o Evangelho de Jesus. E uma coisa interessante que você está trazendo, que seria uma forma da doutrina trazer o jovem para casa. A música, gente, através da música. Sabe, você montar uma banda espírita que pudesse, para fazer a harmonização de uma reunião pública, nos eventos da casa. Gente, nós tivemos um evento aqui na casa em que a mocidade foi convidada a cantar uma música. Gente, eu fiquei de boca aberta com os meninos cantando. Que coisa mais linda! Cantaram divinamente. Já imagina se todas as casas espíritas tivessem uma banda, um concurso de banda espírita, igual você falou. Gente, imagina você poder juntar todas essas bandas num lugar para fazer uma apresentação. Engraçado, né, que você está falando. Tem a inclusão, olha, você vê. Os espíritas, não sei porquê, igual você está falando. Mas se você pegar as outras religiões, todas têm as suas bandas. Tem uma perto da minha casa, em frente praticamente, né? Todos os sábados, quase uma vez por mês, junta todos, só jovens, com bandas. E já estão chegando instrumentos, crianças pequenas com as bíblias debaixo do braço, sabe? Eu ficava assim, fiquei encantada de ver. Falei até com o Jorge, comentei com o Jorge dos bastidores, né? Como você me disse. Jorge, porque na casa espírita não é assim, né? Vocês já tiveram em algum videokê? Vocês que estão ouvindo a gente, já tiveram alguma oportunidade de estar no videokê? Talvez seja o melhor lugar para você entender o poder que a música tem na interatividade, na inclusão. Dentro de um espaço de videokê, eu posso dizer com propriedade que eu fui frequentador assíduo 12 anos do mesmo videokê. Isso nós estamos falando de um cantor frustrado e só cantava videokê. Mas assim, é claro que assim, eu não estou dizendo para ninguém para videokê, para cantar, porque videokê hoje em dia eu tenho a consciência de que videokê, bebedeira e tudo mais, não acho que seja produtivo. Hoje com a consciência que a gente tem doutrinária. E sem falso moralismo, sem nada. É uma questão de consciência, houve uma mudança eu redirecionei a minha vida, então hoje eu não consigo me ver mais dentro daquele ambiente fazendo o que eu fazia antes. Até porque hoje a gente já sabe que tipo de ambiente que tipo de energia que circula, quais são os tipos de espíritos que estão ali, os obsessores, como eles estão programando, então a gente sabe que realmente não é uma coisa bacana. Mas o que eu quero trazer é o potencial que a música tem de causar esse efeito dessa interatividade. A música, ela faz com que as pessoas queiram dialogar, elas queiram se aproximar, se abraçar, confraternizar. Né? É incrível. É incrível. E quando você toca música numa casa espírita, e eu posso dizer que a nossa casa lá é uma casa modesta. O Amália é uma casa modesta. Mas é uma casa modesta com uma energia que vibra que vocês não têm noção do quanto que essa energia é poderosa. O quanto que emociona quem está ali dentro daquele ambiente, né? E a gente faz com muito amor. Eu faço parte hoje do grupo musical dentro do Amália. Então eu posso dizer com propriedade sobre o que a gente emana e a forma como a gente recebe esse retorno. E as pessoas ficam muito felizes. Então por que não? Por que os dirigentes das casas espíritas em todo o Brasil que estiver ouvindo o nosso programa não façam isso? Às vezes você, assim, irmão dirigente que é mais tradicional,
né, que é mais sisudo, mais sério, né, porque ele diz que tem que ter seriedade para poder legitimar alguma coisa. Não precisa, a gente já sabe que não precisa, né? A gente não precisa de ninguém sisudo, engessado dentro de casa espírita. A gente precisa de pessoas maleáveis. Que acolhem sempre, né? Um abraço é tão bom, né? Que acolhe quando chega, vocês ouviram fazer isso muito bem, né? Muito bem. Então, assim, esses dirigentes que são mais, assim, tradicionais mesmo, e isso, quando eu digo isso, gente, deixar bem claro, não é uma crítica, Não. é uma pontuação para que esse dirigente possa voltar para dentro de si mesmo e entenda que ele está dentro de uma doutrina que necessariamente ela leva a gente para o caminho da flexibilidade. Então, se a gente não... E quando eu digo flexibilidade, eu não estou falando de permissividade. É óbvio que para você, por exemplo, inserir dentro da sua casa espírita a questão da musicalidade, existem critérios que você vai... Então, por exemplo, você não vai trazer músicas que vão reafirmar dogmas que não são condizentes com a realidade doutrinária, né? Então, por isso que a gente tem que ter... Quando a gente usa o termo música espírita, é porque a gente tem que ter esse cuidado, né? O único dogma que existe dentro da doutrina é a reencarnação. Isso é incontestável. A gente sabe que o restante dos dogmas que estão nas outras crenças, a gente não vai trazer para dentro da casa da gente, né? Porque a gente vai estar reafirmando algo que não é condizente com a realidade, que a gente sabe, a gente é conhecedor dessa realidade. Mas fora isso, vamos ser flexíveis, maleáveis. Deixa a música, dirigente. Eu sei que está aí enrijecido. Deixa a música tocar seu coração. Você falou aí da música, né, no do Amália. Gente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir o coral da Casa do Pão. Gente, é maravilhoso. Nossa, o dia que eu fui na Casa do Pão, que eu vi aquele coral, né, eles cantando, é maravilhoso, é bonito demais, né? E assim, quando eles cantam, é o que você falou, você começa a viajar. Então, voltando para a questão aqui, a análise do nosso cenário musical no Brasil, nós vamos considerar, gente, que se a gente não fizer um movimento, dessa proposta de movimento, estou falando dentro do ambiente doutrinário, porque é um ambiente que é o nosso público. Sim. Ele já acontece em outros ambientes. A doutrina espírita, ela vai entrar para potencializar isso, com um grau de consciência muito, muito maior em relação ao sentido real significado da vida. Só a questão do ser, a sucessividade das existências. Então, a gente vai trazer isso e isso vai alcançar as pessoas. Olha que coisa incrível. Antigamente, só chegava a essas pessoas as ondas do rádio, né? Quem nunca teve um radinho, né, de pilha, quer dizer, da nossa geração, né? Porque a geração mais jovem não sabe nem o que é isso, talvez. Mas chegava a dificuldade de acesso, às vezes, né? Eu lembro que, assim, na adolescência, às vezes você ouvia uma determinada música que te tocava e que você queria muito aquela música, mas o acesso para a maioria da população era difícil, financeiramente era inviável. Então a gente tinha que estar sujeito a um rádio que tocava aquela música que você tanto amava, mas que ele não tocava na hora que você queria. Então você tinha que ficar de sobreaviso com relação ao horário que aquela música foi executada, para você ver no dia seguinte se naquele horário ele ia tocar novamente. Não era assim? Hoje não. Hoje a gente cria a própria playlist. Então vamos voltar para essa questão do cenário musical. A gente sabe, dentro do contexto doutrinário, dentro dessa consciência que toda pessoa que tem um mínimo de intimidade com a doutrina vai saber a lei de causa e efeito. E que ninguém é vítima de nada, nós sabemos muito bem disso. E se ninguém é vítima de nada, vamos combinar que quem ouve a música também não é vítima? Com certeza. Né? Quem consome a música que estimula a vingança, a maldade, os excessos, o sexo desregrado, a violência, né? Não é vítima. E quando produz o mal em função daquela insistência, né? Daquela reafirmação daquele valor, ou ausência de valor, talvez seja, né? A consequência também é de uma pessoa que não era vítima, ninguém é vítima de nada. Então vamos tentar ver se a gente traz isso para dentro de uma realidade plausível e bacana e conscientizar que, olha, o nosso Pai Celestial ele é tão bacana que ele deixou a gente viver um tempo em que a modernidade trouxe para a gente a possibilidade de escolher. Hoje você não precisa ouvir música mundana se você não quiser.
E quando eu digo música mundana, tem muita música mundana de qualidade também. Eu digo mundana, mas não é porque é uma coisa pejorativa. É porque está fora do ambiente Do contexto, de fé, né? do contexto de fé, do contexto doutrinário, contexto religioso. Mas que traz. Tem uma música da Ana Vilela, se eu não me engano. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Então, assim, é uma letra linda. Ela chama a gente para uma reflexão, faz com que a gente comece a valorizar as coisas nas pequenas coisas, sabe? Ela edifica. E é uma música mundana. Ela não foi feita dentro de um ambiente doutrinário nem religioso. E é uma coisa interessante que você está falando, né? Elvis Presley, muitas das músicas que ele cantava eram músicas religiosas. Whitney Houston cantava só música religiosa. Você vai pegar a letra das músicas dela, só. Vocês tocaram uma coisa muito importante. Que Gospel, não, ela é gospel, né? Na linha mais gospel. Assim. E uma coisa muito importante que vocês disseram, porque, voltando no tempo, também naquele tempo rádio, a gente ouvia uma música internacional, às vezes ela estava falando de uma receita de bolo, e a gente apaixonado, estava vivendo a emoção daquela música. Da música, né? Não da letra, a gente estava vivendo a música. A gente não estava nem querendo saber. Da letra. A gente não tinha acesso. Gente, vamos considerar, para vocês que estão ouvindo a gente, que são mais jovens, na grande maioria da sociedade brasileira, eu vou voltar sempre para o nosso país, não tinha acesso a dicionário internacional, não, inglês, português, não tinha. Então a gente tinha que ficar simplesmente com a emoção que aquela música produzia. Passava pra gente. Mas aí é uma coisa bacana, porque eu costumo dizer o seguinte, ela produzia na gente um sentimento, uma sensação. Sim. Porque, independente do que ela trazia, é mais ou menos como se fosse uma liderança espiritual que usa a fé para manipular as pessoas. Mas se a pessoa está dentro daquele ambiente ali, entregue totalmente, com verdade no coração, querendo se melhorar, mesmo que aquele líder não esteja fazendo a coisa adequada, quem está ali entregue verdadeiramente de corpo e alma, né, buscando ser melhor, ele está progredindo. Agora, o que a liderança está fazendo é outra coisa. A letra pode não ser a melhor, mas se você conseguir... Por exemplo, você vai ouvir uma sofrência, mas você vai conseguir fazer a leitura de que nada daquilo ali é apropriado, beleza. Então, ou seja, você tem um contraponto, porque é necessário, sabe? O doce, ele só é doce porque você experimentou o sal, né? O bom, ele entra em destaque porque o mal aparece, o bom aparece porque o mal existe também. Então, assim, a gente tem que saber escolher, saber processar essas questões, né? Eu perdi um pouco a linha do raciocínio do que eu estava falando, mas, enfim, vamos tentar fazer com que essa questão da música, que tipo de música que a gente está escolhendo para a nossa vida, que tipo de alimento que a gente está oferecendo para a nossa alma. Nós deixamos para trás a música, porque se a gente for olhar na Bíblia, vamos voltar, né, a Bíblia. Tem cânticos, o Davi cantava, né, para Jesus, ele cantava para Deus. Não era? Até os gregorianos, lá os gregos, cantavam para os seus deuses, não interessa para quem estava, mas estava fazendo as músicas, muito interessante, né? A natureza, ela canta. A natureza canta. A natureza canta, gente. Observa o canto dos pássaros. É lindo, né? O vento. Sim. Nós estamos falando, a nossa fala é melódica. Ela varia. Sim. Não é aquela fala linear, não. Até porque ninguém ia suportar, né? Mas eu acho que assim, se um recado que a gente pode deixar assim, que eu diria, né, já que a gente está caminhando para o finalzinho desse encontro de hoje, reveja a sua postura diante da música. Reveja a postura que a sua família tem diante da música. Não sirva veneno para a alma das pessoas que você ama. Não sirva veneno para si mesmo. Porque a música mal escolhida, ela pode trazer um mal muito grande. E façam escolhas positivas. Escolham músicas que edificam, que tragam uma mensagem que vai... Se você está sofrendo, escolhe uma música que te tire daquela sofrência. Uma música que te eleve, que faz você ter bons pensamentos, né? Que você não fique pensando em prejudicar, matar. Não. Eu quero me libertar daquilo, eu quero ser livre daquilo. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Ana, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Dudu, muito obrigado pela sua participação, por esses esclarecimentos que você trouxe, né? Os programas que sempre são muito bons. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Quero pedir a vocês, né, que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.